Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não poderíamos seguir adiante sem antes falar um pouco sobre a graça de Deus. Claro, não há aqui como tratarmos uma verdadeira aula sobre um tratado da graça, digamos assim, mas alguns aportes, algumas citações seriam importantes para entendermos um pouco melhor como é que é ter uma vida na graça. Vejam, a graça de Deus é a ação de Deus no homem. É a força do Espírito Santo atuando na vida do homem. Não existe outra coisa melhor e maior do que isso, do que a vida na graça de Deus. Sem mistificarmos tanto e trazendo um pouco mais de simplicidade, gostaríamos em primeiro lugar de tratar do estado de graça, que é esse estado constante de estar na graça de Deus. A luta contra o pecado mortal. Viver em estado de graça deveria ser a maior preocupação da alma do fiel católico. Viver em estado de graça deveria ser a luta habitual para cada um de nós. Ou seja, uma busca pela confissão frequente. Não só aquela confissão anual, que é uma obrigação imposta pela igreja, um preceito. E se faz mais de ano que não nos confessamos, já temos um grande motivo para se confessar. Mas o exame de consciência frequente para procurarmos estar sempre na graça de Deus. Não permitir que nada nem ninguém roube-nos esse estado de graça. Sem estarmos na graça de Deus, ou seja, sem estarmos confessados dos pecados mortais que cometemos, é impossível ter uma espiritualidade verdadeiramente cristã. Isso é um grande princípio da nossa vida espiritual. Para usarmos um pouco da linguagem das 7 moradas de Santa Teresa, aquele que não está na vida da graça, ele nem entrou no castelo ainda. Ele está ali no jardim, talvez olhando para a porta, ou pior, com as costas viradas para a porta, não é? Porque talvez nem queira se converter. Mas veja, existe também uma outra graça que se chama a graça de estado. A graça de estado é aquela graça que Deus concede a todo mundo que vive num determinado estado de vida. Existe a graça específica para o sacerdote viver o seu estado de vida. E Deus concede, portanto, as graças necessárias e suficientes para que ele seja fiel ao seu chamado. Existe a graça de estado de um casado, de um leigo. Existe a graça de estado de um jovem, né? E eu acredito que deveríamos começar por aí. Infelizmente, podemos cair na tentação de lançar para longe uma vida de santidade, por um futuro distante, né? Um casal de namorado, por exemplo, que não vive a castidade, eles poderiam dizer, não, mas quando nós casarmos, e a gente quer casar, vai dar tudo certo. Mas veja, que mentalidade corrupta, né? Porque presume uma santidade futura, pelo simples fato de mudar o seu estado e não de converter o seu coração hoje. Ou seja, lança-se para o futuro, uma santidade que não se esforça para viver no hoje. Deus nos livre, meus irmãos, minhas irmãs, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A graça de estado deveria ser para nós uma graça habitual. A fidelidade no hoje. Lembro-me que decidi seguir o caminho vocacional talvez com 16 anos, 17 anos, mas não ficava projetando no futuro, quando eu for padre, eu vou procurar viver a castidade, vou procurar rezar. Não. Em cada instante eu já me perguntava, Senhor, como posso ser fiel hoje? E naqueles 16, 17 anos, no meu hoje era ser filho, sou um bom filho, sou um bom estudante, sou um bom amigo, sou um bom irmão. O hoje se impunha a mim com muito mais força do que uma projeção futura. Então, a luta contra o pecado é hoje, não é amanhã. Não é uma projeção futura que acontece, infelizmente, como uma ilusão mental. Não, meus irmãos, minhas irmãs, a santidade não é uma ilusão mental. É uma necessidade da alma para a vivência do hoje. Então, a graça de estado e estar em estado de graça são duas coisas que deveriam para nós ter como um marco muito forte. É claro que eventualmente Deus também concede graças específicas, não é? Graças pontuais, carismas específicos de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, estou em estado de pecado mortal e Deus, em sua infinita misericórdia, infunde no meu coração um desejo profundo de conversão. Vejam, Ele faz isso por pura misericórdia, porque como eu não estou em estado de graça, então essa comunicação que existe entre minha alma e Deus está como que corrompida. Mas Deus supera a minha fragilidade humana, o meu pecado, me concede a graça de eu querer me converter, de eu querer mudar de vida. Como
Eventualmente, Ele concede graças de cura, de libertação a pessoas que, infelizmente, não estão em perfeita sintonia com o seu plano. É claro que isso deve levar-nos a louvar e a bendizer a misericórdia de Deus, mas de modo algum a termos um caminho de presunção, ou seja, de modo algum querermos contar só com essas graças extraordinárias. É necessário que, assim como a graça de Deus desce do céu para auxiliar a nossa fraqueza humana, que nós tenhamos um esforço de subir no mais alto cume, nas montanhas deste mundo, para ficarmos mais próximos da graça de Deus. É claro que para alcançarmos a Deus é, antes de tudo, uma graça, mas até mesmo esse esforço de buscarmos a sua graça, de buscarmos a santificação, também é graça dele. Santo Agostinho dizia: é graça querer, é graça poder e é graça fazer. Ou seja, Deus nos dá tanto a vontade de ser santo, quanto a possibilidade de ser santo, quanto essa realização. Mas é claro que isso depende de uma obra, de uma ação ativa nossa. E a pergunta que nos fica é: tem um desejo sincero de buscar a vontade de Deus? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.